para vocês, tá vendo? Nossa senhora, eu tenho que pôr um aviso aqui na parede na minha frente. Gravar a da aula. Bem, olá, nós estamos falando aqui sobre o Congresso de Viena. Começamos discutindo por que esse Congresso de Viena foi importante e quais eram os seus principais objetivos. Aqui está, na aula 66 do caderno 4, a volta do absolutismo, o concerto europeu, fazer com que nenhuma nação fosse mais poderosa do que a outra, garantir, então, a recolonização também da América, fazer com que as famílias que estavam no poder antes de Napoleão voltassem ao poder, o princípio da legitimidade e da volta das monarquias, tudo isso, sendo falando sério agora, garantido por um exército de intervenção, a Santa Aliança. Por que Santa Aliança, né? Porque os integrantes, os quatro grandes, como a gente diz, que faziam parte aí, eram os mais importantes do Congresso de Viena, né? Os vencedores das guerras napoleônicas eram Inglaterra anglicana, Prússia luterana, Rússia ortodoxa e Áustria católica, tá? Então, as quatro cristãs, só que de vários segmentos diferentes. Por isso, então, Santa Aliança. Foi uma ideia do czar Alexandre. Bom, então, vamos para frente. As principais diretrizes, está aqui, né, quando se reuniram sobre a direção do príncipe Clemens von Metternich, lá da Áustria, né? Viena é a capital da Áustria. Quando vocês forem à Europa agora, no meio do ano, para se vacinar, não esqueçam de visitar a Áustria, visitar Viena, dizem que é belíssima. E aí mandem fotos para o professor. As revoluções burguesas haviam varrido boa parte dos reis, né, e seus tronos, abalado os tronos na Europa. Então a ideia desses caras era fazer voltar o absolutismo. Os principais líderes que vão formar uma espécie de conselho de segurança, né, são Inglaterra. Esse cachorro não para, mano. Inglaterra. Puta, Capitu, tá foda, hein, mano. Inglaterra, Rússia, Áustria e Prússia. São os vencedores aí de Napoleão. Os outros países que derrotaram ou que foram invadidos por Napoleão também foram chamados, né, para a reunião. Só que eles só eram comunicados das decisões desses quatro grandes, cujo objetivo principal era evitar que a burguesia se tornasse poderosa em toda a Europa, o que evidentemente não deu certo, né? No plano geopolítico, a ideia é a das fronteiras geográficas, quer dizer, aonde começa e aonde acaba um país, é seguindo o critério da natureza. Então, as fronteiras tradicionais da França, dos Pirineus com a Espanha, Mar Mediterrâneo ao sul, Mar do Norte ali e Canal da Mancha ao norte, e a leste o Rio Reno. Pronto. Então, é mais ou menos isso. Né? Mais ou menos isso. Seguir a geografia como elemento norteador das fronteiras e não o princípio militar, o princípio da conquista. Tá? Bem, 30 de maio de 1814, Napoleão estava lá na ilha de Elba, exilado, quando saiu, então, esse tratado aqui, o Tratado de Paris. Né? Graças a Talleyrand, um grande ministro lá de Luís XVIII na França, a França foi condenada apenas a pagar indenizações. Não teve seu território histórico, geográfico, digamos assim, invadido, né? Não foi ocupada militarmente. Tá? Por outro lado, Napoleão, quando volta para o governo dos 100 dias, quando ele escapa do seu exílio na ilha de Elba, reorganiza seu exército, depois nós temos a Batalha de Waterloo, que é a derrota definitiva de Napoleão, antes do seu exílio e morte na ilha de Santa Helena. As reuniões, as conferências, as decisões do Congresso de Viena não param de acontecer. Tá? Não param. O final do Congresso é antes de Waterloo. Olha lá. Antes de Waterloo, que foi a batalha final, definitiva, de Napoleão.
tá? Então, o tratado já estava pronto, só faltava derrotar Napoleão. Napoleão perdeu, imediatamente começa o tratado. Olha lá, né? Uma política, então, de restauração legitimista, tá? Que tem como principal instrumento essa aliança militar, a Santa Aliança, que vai mudar lá, né, todo o mapa da Europa, tá? Ameaçou. Tá? Tem alguém pensando em fazer uma revolução burguesa? Manda lá a Santa Aliança, né? Esse sistema, no entanto, não deu certo. Metternich, né, não conseguiu fazer com que esse sistema vingasse. Primeiro, a Inglaterra saiu fora. A Inglaterra, que era uma nação burguesa, não ia apoiar a volta de absolutismo. Ela se juntou a esses caras para derrotar Napoleão. Uma vez Napoleão derrotado, a Inglaterra não viu mais sentido em permanecer na Santa Aliança. Segundo, a própria Inglaterra, e também outros fatores que nós vamos ver na nossa próxima aula de história, acabaram motivando aí processos de independência na América Latina, acabando com aquele projeto de recolonização, como é o que iria acontecer no Brasil com a Revolução do Porto, em Portugal, que queria a volta de Dom Pedro, mas ele não volta. E, por parte dos Estados Unidos, a famosa doutrina Monroe, né, do presidente norte-americano James Monroe, que defendia o princípio da América para os americanos. Então, se alguma nação europeia viesse intervir aqui na América, os Estados Unidos iriam se aliar a essa nação americana contra os europeus. Então, tudo isso acaba determinando o fracasso da Santa Aliança. No entanto, lá na Europa, ela conseguiu algumas modificações, sim. Tá? Então, eu queria que vocês acompanhassem comigo esta pequenina animação. Eu vou tirar o volume, porque tem um cara aí falando em inglês. Nessa animação aparece o que acontece na Europa após o Congresso de Viena. Para começar, nós estamos vendo aqui, ó, Napoleão exilado para a ilha de Elba, né? Napoleão exilado aqui na ilha de Elba. Nessa ilha de Elba, Napoleão, então, vai assistir aqui na França, no Império Francês, né, que ia até a Holanda, a Bélgica, norte da Itália, vai assistir o governo de Luís XVIII rapidamente entrar em colapso. Napoleão volta. E quando Napoleão voltar do seu exílio na ilha de Elba, nós temos o famoso governo dos 100 dias de Napoleão. Tá? Observando a Europa napoleônica, nós temos aqui, ó, os estados satélites conquistados por Napoleão. Aqui é a Prússia, aqui é a Áustria, a Rússia, o Império Otomano e aqui a Inglaterra, mais Espanha e Portugal. Vamos avançando mais um pouquinho. Ó, Reino Unido, Império Austríaco, Prússia e Império Russo. Né? Então aqui são os chamados 4 grandes do Congresso de Viena. Tá? Aqui, ó, Reino Unido, Prússia, Áustria, onde ocorre a reunião, e o Império Russo. Tá? É o Congresso de Viena, lá na Áustria, que vai determinar as mudanças do mapa europeu pós-napoleônica. É importante perceber que vão mexer aí sim. Então, entre 1814 e 1815, como eu disse, antes ainda da derrota de Napoleão. Já se sabia que Napoleão ia ser derrotado, não queriam que houvesse um vácuo de poder na Europa que permitisse a outras nações se tornarem poderosas, né? Fazendo com que, então, eles fossem pensar um redesenho do mapa europeu pós-napoleônico, né? Se organizaram, assim, algumas mudanças nesse congresso a partir daqueles princípios. A Prússia aumentou o seu tamanho, né? Incorporando novas terras que dariam depois origem à Alemanha moderna, inclusive terras próximas à fronteira com a França, né? Então a Prússia saiu fortalecida do Congresso de Viena, e em 1870 iria surgir a nova Alemanha. A Finlândia, está lá em cima, ó, foi incorporada ao Império Russo, além de áreas da Bessarábia, que hoje fazem parte da Romênia, né? E outras
outras regiões, dando início, então, à influência da Rússia sobre o Império Otomano, que depois daria origem a uma guerra, né, que vai acontecer ali em 1848, inclusive envolvendo a Inglaterra, a Guerra da Crimeia. O Império Austríaco incorporou áreas do Tirol, né, no norte, e áreas do que hoje em dia é a Croácia, né? Croácia e Eslovênia passaram a fazer parte do Império Austríaco, além das áreas aqui do Tirol, no norte da Itália. Então, o Império Austríaco também aumentou o seu território. Estão notando que está todo mundo aumentando o território aí. Menos a Inglaterra, porque para a Inglaterra essas coisas não interessam. Para a Inglaterra interessa o controle de rotas comerciais, né? A Suíça, que apareceu ali, ficou como um estado neutro, né? E essa neutralidade, então, permanece até os dias de hoje. Ali, as ilhas Shetland, né? E aqui embaixo a ilha de Malta ficaram sob controle inglês, tá? Além de algumas ilhas ali na Península Balcânica. A Inglaterra só quis isso. Para quê? Para controlar rotas comerciais. A Dinamarca incorporou 2 territórios de língua alemã, que são os ducados de Holstein e Schleswig, que depois vão ser retomados pela Prússia na guerra contra a Dinamarca, né? A Guerra dos Ducados, já no final do século XIX. Tá? A França conseguiu permanecer com o seu território, vocês estão percebendo, não houve uma mudança muito grande da França histórica, como eu disse, né? Mar Mediterrâneo, tá? Pirineus, Mar do Norte, Mar Cantábrico, e aqui a região da Alsácia-Lorena e o rio Reno, que faz ali a fronteira com a Alemanha. Tá? Então, graças aos alemães, né, a Talleyrand, o ministro francês, a França não foi invadida. Aqui, ó, vão surgir os Países Baixos, que depois vão se dividir em Holanda e Bélgica. Tá? Holanda e Bélgica. Surge o reino sardo-piemontês, né? O reino sardo-piemontês, capital em Savoia, incorporando grandes cidades aí industriais, né, que vão originar depois a Itália moderna, né, a Itália moderna, e depois aquilo que vai ser a Alemanha, ó, a unificação alemã já em 1870 e a Itália moderna em 1871, tá? Essas são então aí as principais modificações que vão acontecer. Essa é a fronteira da Confederação Germânica, né, que vai dar origem depois ao Império Alemão, né, o Segundo Reich, tá? É assim, então, que vai se organizar. Aqui tem uma coisa chamada Polônia, que vai ficar sumida um tempo, depois vai reaparecer, depois vai sumir. Não é fácil ser polonês, né? Não é fácil ser polonês, porque você está entre 2 grandes impérios. O Império Russo, que é um império, digamos assim, cristão ortodoxo, né? E outro império que é o Império Alemão, luterano, e você é católico, está aqui no meio. Por isso que polonês sofre tanto. Ele está no meio do caminho entre 2 gigantes. Essa cachorra aqui, eu vou matar ela, eu vou matar você, vou matar você. Bem, então aí, ó, os italianos, né, o reino da Itália, o reino da Alemanha vão surgir já no século XIX, né? No século XIX, final do século XIX, 1870. São essas, então, as modificações da nova Europa pós-napoleônica. Vamos ter um problema de nacionalidade surgindo aqui? Vamos. Várias nacionalidades que estavam dentro do Império Otomano começam a reclamar também uma participação política maior, né? Essas nacionalidades não querem ser súditos de um império, tá? Os romenos, os búlgaros, os gregos, os sérvios, né, querem a sua independência. Começa um caldeirão, então, que mais para frente vai levar à Primeira Guerra Mundial. A questão das nacionalidades vão ter que ser resolvidas depois, num outro momento. Ok? Então, essa é digamos assim, né, a história
aí do Congresso de Viena e suas principais consequências, com participação especial da Capitu. No nosso próximo encontro, não vou corrigir exercícios disso, eu vou para frente com a aula sobre a independência da América Hispânica, ainda no caderno 4. E aí nós vamos começar a entender por que o Brasil é do jeito que é. Beleza? Até mais, pessoal. Sem lição de casa, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, professor. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, Tchau. tchau. Até. Tchau, tchau. Sempre à disposição, hein? Não esqueçam de me procurar pelo WhatsApp em caso de dúvida.